glória a Deus, estamos ao vivo agora, em nome de Jesus, levando a palavra de fé, né? A palavra de fé para a sua vida, e glória ao Senhor, em nome de Jesus. Você que vai entrar, seja bem-vindo aqui na palavra de fé, e você que vai entrar depois, seja bem-vindo, gente, e assista até o final, para que as pessoas receba, né, a oração. Então, gente, fico atento nessa palavra de hoje. Hoje nós temos um testemunho maravilhoso. Gente, nós mulheres a gente gosta, né? Com certeza vai exercitar muito a nossa fé ainda mais. Tenho certeza disso. Renata, seja bem-vindo. Pastor Júnior, boa noite. A paz do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilha nessa noite, gente. Vai fazer maravilha. E eu tenho certeza que esse vídeo vai para o mundo inteiro. Porque vai estar lá no meu canal no YouTube e também no Instagram. Outra coisa, e você que ainda não se inscreveu lá no meu canal, corre lá, gente. Tem vários testemunhos da minha vida, é isso mesmo, gente. Da minha vida. Coisas assim que eu vivi sobre a fé. Então, por isso que eu levo essa palavra de fé. Isso é desde o princípio, gente. Porque eu aceitei Jesus vivendo pela fé. E tem vários testemunhos. E tem um testemunho maravilhoso, amados, que eu tenho certeza que vai impactar você. Patrícia, seja bem-vinda em nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, que é o testemunho do glaucoma. É isso mesmo, gente. Então, gente, é muita gente, milhões de pessoas são doentes, né? Tem essa enfermidade, infelizmente, do glaucoma. Porque o glaucoma, ele não tem cura, tem que usar remédio e leva à cegueira. E para honra e glória do Senhor, eu fui curada. Então, corre lá, assista com muita fé, que eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilha quando terminar o testemunho, porque eu conto o testemunho passo a passo de como que eu fui curada, gente. Então corre lá, assista e compartilha. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou chamar ela, gente. Vamos chamar ela, gente. Eu tô muito curiosa, sabe? Nó, ansiosa. Vou chamar aqui a nossa querida Pastora Jerusa, esposa do pastor Júnior. Gente, ele já esteve comigo, o testemunho dele é fortíssimo também, que é o pastor Júnior, ex-usuário de crack e morador de rua. Foi o que ela falou aqui comigo, né? Que ela é pastora, né? Dele, né? Glória a Deus por isso. E nós vamos ver esse testemunho maravilhoso. São pastores de adolescente na Igreja Batista da Lagoinha São Joaquim, que é a minha igreja também. Estou lá junto com a pastora Eliane, com o pastor Robertinho. Um abraço para o senhor, um abraço para a senhora. E no ano que vem nós vamos estar juntos aqui também. Então vamos chamá-la a pastora Jerusa. Seja bem-vinda, pastora. Pastora Jerusa, cadê você? Pastora Jerusa. Olha aí, só um minuto. Pastora Jesus, pastora Jerusa. Alice, seja bem-vinda. Eu vou ter que... Pastora Jerusa não tá mostrando aqui. Eu vou ter que te aceitar aqui, pastora. Pastora Jerusa, você vai entrar através do pastor Júnior? Tem como você me responder aí? Não tô vendo aqui seu nome. Você já me aceitou? Aguarda um minutinho aí, gente. Não é aqui. Rogação. Ainda não há perguntas. Não tô achando ela. Entrou aí agora? Não, não entrou. Tá o pastor Júnior. Você vai usar aí o nome do pastor Júnior? Pastora Jerusa. Ah, sim. Agora, vamos ver aqui agora, se tá aqui. Ah, tá. Aceitou aí? Deu certo aí, pastora?
Aleluia. Guarda esse momento, gente. Ei, pastora, Aí, pastora, sempre tem uma dificuldade da paz. gente entrar. A paz do É, Senhor, vem. paz, tudo jóia. E a senhora? Glória a Deus, minha filha. Foi um dia bem puxado, mas estou aqui, para a glória de Deus. Correria. Muita correria. Hoje foi bem apertadinho, mas graças a Deus deu tudo certo. Desmarquei alguma coisa, não deu certo para ir, mas Deus está no controle de tudo. Então, pastora, Amém. seja bem-vinda aqui no meu Instagram, né, na Palavra de Fé para a sua vida, viu? Fique Amém, bem à pastor. vontade, mas antes de você começar, né, aqui fala que a senhora é pastora, né, de adolescente na Igreja Batista, né, da Lagoinha, junto com o pastor Júnior, que maravilha, E, né? Tenho visto lá seu trabalho, glória a Deus. Lidar com adolescente é muito bom, né? Dá um pouquinho de é trabalho, mas é benção, bom. mas é Benção. benção. É benção demais. Eu também já trabalhei com o meu marido com adolescente e jovem. Não é fácil, não, mas é Né, maravilhoso, não? né? É, É maravilhoso. é um aprendizado. É um aprendizado. Ô, pastora, hoje eu fiz um devocional numa palavrinha aqui, né? Que é a palavra de fé que eu levo, né? Um versículo. Eu vou Aham, estar lendo aqui antes de você entrar, que tem tudo a ver assim tá. com você também, tá? Aí eu vou estar lendo aqui e, gente, vocês que estão aí, fique à vontade, se quiser fazer pergunta, pode fazer, né, pastora? Pode fazer, que nós estamos aqui pronto não, né? Que Deus é ele que capacita. Em nome de Jesus. Então, a palavra diz assim. Será que é a minha internet ou é a da pastora? Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Glória a Deus, né? Eu levei esse Glória- devocional hoje, Deus falou muito ao meu coração, né? E muitas das vezes a gente quer acreditar naquilo que a gente vê, não é verdade? E Verdade. tiro isso até para mim. A gente quer acreditar naquilo que a gente vê. Não queremos, e nós não acreditamos naquilo que, que já vai acontecer. Nós não estamos vendo, mas nós temos que crer que vai acontecer na nossa vida. Amém, E, verdade. e nós temos que estar com os olhos fitados, né, em Jesus Cristo. Crendo que vai acontecer na minha vida, que vai acontecer na sua vida, que está aí conosco. Você que vai assistir essa live. Então, creia e acredite. Nós temos que crer e acreditar naquilo que você não está vendo que vai acontecer. Aí, mas como assim? Às vezes você tem algo no seu coração, você tem algo que quer realizar, você não está vendo, não está crendo, mas se você olhar com os olhos espirituais, vai acontecer, não é verdade? É essa É fé que eu verdade. exercito ela. Então, é essa fé. E eu tenho certeza, pastora, que você exercitou essa fé, Verdade. mesmo não vendo, mas crendo. Pastora, você é uma mulher de muita fé. Explica pra gente Amém. como foi. Então, pastora, é uma coisa assim que nem eu imaginava, né? Nossa, nem nos meus melhores sonhos. E às vezes Deus, ele permite você passar certas situações para você viver o milagre, né? Ele te molda através de uma situação, mesmo que você não entenda, né? Às vezes você está passando alguma dificuldade, qualquer situação na vida da gente que não é fácil, né? E aí eu creio assim que ele está sempre permitindo que a gente passe por aquilo para estar moldando o coração da gente. E foi assim Verdade. comigo, né? E o que acontece? O meu esposo, o pastor Júnior, ele foi usuário de crack, né? Vou tentar dar uma resumida. A gente namorava e aí ele começou a ir na igreja, um amigo dele convidou ele para ir, e um dia ele me convidou para ir, eu não quis ir, falei, eu na igreja de crente, porque eu cresci com meu pai falando dos crentes, né? E aí eu tive uma certa resistência. Só que quando a gente foi, nossa, para mim foi amor à primeira vista. E a gente ficou indo.
namorando, né? E aí um dia a gente fez um propósito com o Senhor. Nosso namoro era do mundo. E aí eu falei, olha, a gente não vai ter relação até a gente casar. A gente vai fazer esse propósito. E a gente fez esse propósito, a gente casou, Deus abençoou, ele deu entrada na casa, né? A casa saiu pra gente em Betim. E nesse meio tempo a gente não batizou, mas assim, a gente inventou a desculpa de que não tinha igreja perto e a gente parou de ir na igreja. E aí Satanás entrou e fez a festa, né? Porque ele já sabia que Deus tinha um propósito na nossa vida. E Verdade. ali a gente virou as costas pro Senhor. E aí a gente começou a brigar. Eu virei a mulher tola, a rixosa. Eu chegava dentro de casa, já tava. Ele fazia a janta, deixava tudo preparado, sabe? E aí eu começava a reclamar porque a boca do fogão estava queimada, porque estava suja a vasilha, sabe? E a gente começava a brigar. Então aí teve essa brecha, assim, né? Eu dei essa brecha. E aí ele conheceu a droga, que era o crack, né? E ele fala que o crack é uma vez só. Você usou, acabou, sabe? Você vicia. É. Então, assim, vale nem a pena a pessoa experimentar. E aí eu vi meu mundo desabando, sabe? O casamento acabando, ele chegando em casa de madrugada, só que até então eu não sabia o que que era. Aí eu perguntava, ele falava que estava com os amigos, né? Jogando truco, chegava de madrugada, e a gente começou a discutir. Um dia a gente foi para casa dos meus pais, ele perdeu um emprego bom que ele tinha, numa multinacional, porque lá ele não deu conta, né, de fazer o serviço, ficava faltando. E aí, a gente estava na casa dos meus pais, meu pai foi falar alguma coisa com ele e ele discutiu com meu pai assim, falou, não tô nem aí, saiu, foi embora. E nisso, meu irmão chegou lá e eu falei assim, tô cansado da situação toda, a gente já tá brigando, então eu Agora vou vamos. dar um jeito, né, o jeitinho que a gente dá, né, a gente É, não deixa Deus cuidar, toma e dá o jeito que a gente dá. E aí eu chegando lá, ele tinha pegado o dinheiro que a gente tinha que pagar a prestação da casa, que estava escondido. E aí o que, que eu fiz? Eu juntei tudo que era meu, que cabia no carro do meu irmão, e fui para casa dos meus pais. Sem saber o que estava acontecendo, só sei que a gente estava brigando, sabe? Eu estava cansada de tudo aquilo. E aí eu na casa dos meus pais, ele me ligou, e aí ele falou, você foi embora? Então eu posso fazer o que eu quiser? Eu, pode. Posso vender a casa? Eu falei, pode. Só que você dividia comigo. Só que a casa era aquela casa do parque, hoje é verde e amarela. Não podia vender. Então ele fez um contrato de gaveta. Vendeu, né? E aí depois eu descobri que ele estava usando crack, estava devendo droga. E aí ele conseguiu vender a casa, um valor bem baratinho, me deu uma parte, foi para casa dos pais dele. Só que na casa dos pais dele ele não ficava. Ele ficava na rua, sabe? Vendeu todas as roupas dele, começou a ficar na rua. Virou mendigo mesmo, sabe? E aí eu ligava, o pai dele falava, não sei onde que o Júnior tá, não, ele não tá aqui. E dormia na rua. Né? E hoje ele me conta que tinha uma casa, que eles ficavam usando droga. E aí, assim, eu comecei a ler sobre o crack, sabe? A ler e eu falava, nossa, me trocou por isso? Aí o que eu pensei? Vou tirar a minha vida. Aí eu trabalhava ali na Tupis, né, no 13º andar de uma empresa, e eu trabalhava na recepção. E aí eu levantei e eu tava olhando onde que eu ia pular. Aí eu olhei assim na varanda e ia pular na Tupis. Aí eu calculei, fui lá no fundo assim, onde tem as escadas, olhei, dá ia uma pular, paradinha aí, pastora. Uma paradinha. Gente, tá. gente, vocês que estão assistindo esse vídeo, essa live, não deixe de compartilhar. Já vi muita gente entrando aí. Seja bem-vinda aí no canal ou no nosso Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá, segue. Também não deixe de ir lá no meu canal do YouTube também. Vai estar lá fixado também. Gente, compartilhe essa live. Tem pessoas precisando, com certeza, de ouvir esse testemunho, essas palavras de fé, viu? Em nome de Jesus. Pode continuar. Amém. E aí, pastor, eu peguei e tava ali, né, calculando onde que eu ia pular, né, ia tirar a minha vida. Satanás já estava trabalhando para isso, né? É, E aí eu peguei e falei assim, não, vou pular do lado da São Paulo, porque
porque tinha um estacionamento. Então, o que eu Aham. pensei? Até isso eu pensei, sabe? Eu falei assim, eu pulando do lado da São Paulo, do estacionamento, ninguém vai ver que eu pulei lá, né? E aí vai demorar. Aí eu calculei isso, pensei, sabe? E voltei, continuei lendo sobre o crack. E aí, na hora que eu levantei da cadeira, eu já estava disposta a pular, sabe? Do 13º andar. Aí eu andei assim. Quando eu cheguei na porta, tinha um corredor. Eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia movimentar, sabe? E hoje eu entendo que era o Espírito Santo me parando, sabe? Me Ah, com segurando. certeza. E Exatamente. aí eu não Acredito. consegui, eu não conseguia voltar e nem sair do lugar. E aí me deu uma crise de choro. Isso no meu trabalho, sabe? E aí eu corri pro banheiro, comecei a chorar, 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 sabe? É desesperador, sabe? E eu chorando, e o pessoal do meu trabalho sabia que eu estava no processo de separação, mas aí eu não falei o que era, porque eu tinha vergonha de falar que meu marido estava usando crack. Hoje eu Aham. tenho orgulho de falar o que Deus fez, sabe? Que ele curou. Deus fez, Porque né? Glória a essa droga é só Deus. Não adianta ninguém falar, sabe? É Deus que cura, que limpa. Tem que ter É verdade. Jesus. É E verdade. aí, eu fui levando aquilo, contei para os meus irmãos, para minha família. Nossa, meus irmãos chorou, sabe? Falou assim, você vai tirar a sua vida por causa daquele cara? Que isso? E nós, sabe? E meus irmãos chorou também. E aí, eu falei assim, não, vou para a igreja. E aí eu, né, fui para a igreja, chamei minha mãe para ir, chamei minha irmã e fui sozinha. Ninguém quis ir comigo, eu fui. E E eu até lembro que eu então você chegava não na... foi da igreja. Eu tinha ido só com ele, né? Fui no CUT Ah, Jovens, foi quando eu tive o ah, primeiro amor, né? E a gente ficou indo, fez o propósito de casar, só que aí depois a gente virou as costas pro Senhor, né? E aí Satanás entrou. é E verdade. aí eu fiquei na igreja, sabe? Ele Ah, ficava na rua, ele virou mendigo, vendeu as roupas dele todas. E eu fui pra igreja. E lá, nossa, eu chegava naquela igreja assim, acabada, arrasada, sabe? E assim, eu chorava ali, eu lembro que tava reformando a igreja, era um piso assim de cimento, e eu chorava, chorava, chorava de molhar o piso, assim, ó. E assim, eu lembro que nessa época, foi aquela época que eu tava invisível. Ninguém me via, ninguém, né? Eu chegava, me cumprimentava, mas na hora que eu tava ali chorando, aquele momento de dor, não via ninguém para me vir me abraçar, sabe? E aí, eu fui orando, sabe? Fiz um propósito com o Senhor, ajoelhava no quarto, assim, no quarto que eu tava na casa dos meus pais, colocava toalha na minha boca para minha mãe e meu pai não escutar eu chorando, e a minha irmã. E aí eu chorava, eu acordava assim, no meio das minhas lágrimas, sabe? De tanto que eu chorava. E eu falava assim, é desesperador, Senhor, eu não sei onde que ele tá, sabe? Mas cuida dele, Deus, guarda ele, sabe? E ficava orando, orando. E aí um dia eu fiz um propósito com o Senhor, sabe? Falei assim, Deus, se eu curar o meu marido... Não, até advogada eu fui, né? Pra separar. Eu fui no aham. advogado, ela nem me conhecia. Falei assim, ó, contei tudo que estava acontecendo, ele se envolveu com crack, eu quero separar, desisti. A mulher nunca me viu, ela virou para mim, hoje eu sei que foi Deus, e falou assim, ajuda ele. A pessoa quando tá sem precisa de ajuda. Aí eu, oi? Aí eu fiquei sem entender. Só que hoje eu sei que é Deus. Deus estava Aham. trabalhando, Deus estava cuidando de mim, do nosso casamento. Que E lindo. aí, eu comecei para a igreja, fiz propósito, falei, Deus, se eu curar o meu marido, limpar a veia dele, tirar essa droga dele, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Minha vida dele vai ser pro Senhor. Até Jesus voltar, eu largo tudo. Né? Eu largo tudo. Eu vim assim, de uma família católica, sabe? Né? E eu falei, eu abro mão de tudo, faço o que eu quiser. E aí, já na segunda vez que ele estava na clínica, ele fez o mesmo propósito. Ele falou assim, Senhor, se eu limpar a minha veia dessas drogas, a minha vida vai ser pro Senhor. Até Jesus voltar. Eu faço o que o Senhor Glória a Deus. quiser. Tipo assim, sabe? Foi uma conexão. Deus foi trabalhando, sabe? E ele ficou nessa clínica. Já estava na segunda vez, que a primeira vez ele tentou, saiu e não conseguiu. Ele voltou para as drogas. Quando a gente estava olhando uma casa para alugar. E ele virou para mim e falou, Luza, não consigo. Me ajuda. E aí meu chão desabou, assim. Falei, o que eu vou fazer? E aí, da segunda vez que ele estava na clínica, fez o propósito, eu falei assim, eu não vou procurar ele.
deixei ele mofando lá na clínica, ele ficou lá 6 meses, sabe? Eu não ia lá. Ele já estava sabendo que eu estava indo em advogado para separar, sabe? A família dele ia lá e falava com ele, ó, ela não quer saber de você mais não, ela tá indo em advogado, né? E aí eu fui deixando ele lá. Eu falei, eu não vou lá. Só que eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe? Assim, independente do que ele fosse fazer. E Aham. assim, eu comecei a ir na igreja, eu comecei a deixar Deus trabalhar, sabe? Eu orava, eu passava o ano novo na igreja, sabe? Que Orando. lindo Ele isso. ligava na casa lá dos meus Então, pais, ah, não tá aqui não, tá na igreja. Ele ficava todo feliz. Porque dentro da clínica ele teve um encontro com Jesus, sabe? Ele fala que ele teve um encontro na boca. Porque ele, da última vez, ele foi para furtar e Deus livrou ele da morte. Mas dentro da clínica ele teve um encontro. E ele falou, ele sentiu, sabe? E ele queria sair, ele estava feliz que eu estava indo na igreja, sabe? Aí um ano novo ele me ligou, ficou feliz. Eu falei, mas eu não vou ir te visitar. Fui dando gelo. E aí, quando ele foi sair da clínica, deu 6 meses, ele falou que podia ir lá buscar ele. Eu falei, não, eu não vou te buscar. Aí ele pediu o pai dele para buscar, o pai dele falou, não, não vou te buscar não. Porque é aquela coisa, você ora, você busca, e aí quando Deus te dá a bênção, você até desacredita. Porque eu tinha medo, sabe, dele voltar para as drogas. Eu tinha medo, sabe? Então, assim, eu falava, não, eu não vou ir te buscar. E aí ele saiu da clínica, foi para casa dos pais dele. Eu fiquei um tempinho sem ver ele. Aí um dia eu liguei para minha pastora na igreja que eu estava indo, fui nela, contei que ele estava na clínica, ela falou assim, eu quero ir lá visitar ele, eu quero conhecer o seu esposo. Sabe, ela falou que ia comigo. Só que quando Pastor ela Júnior ia tá falando comigo, que gracinha é o meu chocolate aí. oi? Pastor Júnior tá falando que gracinha é o meu chocolate. É. E aí essa pastora me ajudou muito, sabe? Ela falou que ia comigo Aham. na clínica visitar ele. Eu fui nela, contei tudo que estava acontecendo. Ela me abraçou, ela falou, eu vou com você na clínica. Só que ele já estava saindo da clínica. Aham. E aí, quando ele saiu, ele queria me ver. E eu liguei para essa pastora, falei assim, pastora, o que eu faço? Minha família não quer ver nem pintar de ouro. E aí a pastora falou, ele é seu esposo. Faz o que seu coração tá mandando. Você ainda é casada com ele. E ele quer mudar. E aí eu fui, encontrei com ele. Aí a gente ia, tipo assim, ele arrumou uns amigos. Deus foi tão maravilhoso que Deus foi trabalhando, sabe? Deus foi fez ele conhecer um monte de amigo que tocava, que cantava na igreja. Dentro da clínica, Deus deu letra de música depois que ele descobriu que era rap, sabe? E ele perguntava pros caras assim, ele dormia, acordava, anotava as letras, acordava no outro dia, mostrava os caras, ah, é rap. Aí ele, mas rap é coisa de vagabundo. Aí os caras, então é poesia. Ele, mas poesia é coisa de boiola. Aí, não, vou ficar com rap então. Aí ele saiu e conseguiu ir fazendo. Deus deu as músicas para ele, sabe? É tanto que hoje ele não sabe assim fazer na hora. Ele tem que sentar e falar, Espírito Santo, me dá aí letra. E vai escrevendo. É Deus. E aí hoje ele tem essas músicas, sabe? E a gente começou a envolver com esse pessoal, né? Deus foi dando direção, a gente foi arrumando um monte de amigos. A gente hoje conhece muita gente. Deus é maravilhoso, sabe? Ter Glória a o Deus. evangelho é muito bom. A gente conhece É muita gente, muito, pastores, verdade. muitos irmãos, sabe? Muitos. E eu quero dizer que eu amo todos, né? E a Amém. gente lembra de cada um, sabe? A gente vê, a gente lembra. E assim, é muito maravilhoso que Deus faz, sabe? E aí ele juntou com esses amigos, começou a ir nas igrejas, cantar o rap, contar o testemunho dele. E aí Deus foi levando a gente, sabe? Hoje a gente mora de aluguel e eu falo que Deus tem um propósito. Porque hoje a Com gente está certeza. aqui em São Joaquim, né? A gente já teve na Matriz, já teve um bairro tropical, sabe? Então, assim, Deus vai trabalhando de várias formas, sabe? Ele vai usando a gente, eu creio nisso. Verdade. Então, assim, Deus, sabe, curou o meu esposo. Então, assim, gente, e eu falo assim, que o evangelho é você se doar totalmente, completamente, sabe? É você se envolver com Deus, se envolver com o evangelho, é você fazer a obra, é você ser apaixonado pelo Senhor, fazer o que ele te pediu para fazer, sabe? Verdade. Você se doar na totalidade, sabe? No amor, se envolver, fazer alguma coisa na igreja, lava o chão, sabe? Não é, pastora, não, não é cargo, não é título, é servir,
É sabe? Eu verdade. falo que eu amo ficar na porta, eu amo receber o povo. Eu sou aquela que gosta de abraçar, porque quando eu tava assim, eu não recebi muitos abraços. Então hoje eu gosto de abraçar, entendeu? Quando meu marido tava no fundo do poço, eu não recebi muitos abraços. Eu tive abraço, cuidado dessa pastora, eu fui nela, sabe? É a pastora Olivia, vou até falar para honrar. Também, voltando assim, que Deus, fala assim, Deus queria trabalhar nessa área com você, para que você pudesse fazer isso, né? Isso. E Sentir hoje eu essa sou pastora, eu vontade de sou abraçar, de intercessora. passar a palavra, Isso. E hoje, espontânea. pastor, eu sou intercessora. E o que eu falo que é intercessão? Gente, que Deus faz, sabe? Eu fico assim, a pessoa vai me contar alguma coisa do casamento, meu esposo tá na droga, sabe? E é como se você entrasse na vida da pessoa, você sentisse a dor da pessoa, sabe? A intercessão é isso, você chora. Eu choro. Assim, quando eu não entendia, né, que eu tava conhecendo Jesus, eu queria fazer medicina. Porque na minha mente, a medicina, eu ia ajudar um monte de gente. Nossa, eu ia pregar pro povo no hospital. Eu choro, eu entro no hospital, eu tô com o Davi, eu escuto uma criancinha chorando, eu choro, sabe? Um dia que o pastor Júnior foi lavar o curativo do braço, entrou um homem urrando lá, assim, porque só, sabe, muito coração. Então, assim, aí depois de tudo que aconteceu na minha vida, eu descobri que eu não tinha que ser da medicina, não tinha que ser médica para ajudar os outros. Eu tinha que ser intercessora. Aí que eu descobri a intercessão na minha vida. Porque a intercessão, você sente a dor do outro, você vai trancar no quarto, você vai orar pelo outro, você vai chorar diante do Senhor, sabe? Então, assim, aí que eu descobri a intercessão. Você sentir a dor do outro, sabe? Você se envolver no problema do outro. Nossa, intercessão é isso, sabe? Então, assim, aí eu até falei assim, não, vou fazer medicina. Não, que eu sou muito chorona. Então, eu vou fazer a fisioterapia. Que eu vou pegar a pessoa já, né, para fazer a fisioterapia, não vai estar tanto. Só que aí depois que eu entendi que o meu chamado era intercessão, é escutar o outro, é sentar, é ouvir, é orar com ele, é chorar. É, Aí que eu descobri a intercessão na minha vida, sabe? E abraçar. Hoje eu gosto de abraçar. Quando teve a pandemia, eu falei, Deus, como é que eu vou abraçar? Né? Porque teve esse distanciamento. E eu amo o abraço, eu amo abraçar, porque eu precisei de um abraço quando meu esposo estava no mundo, quando ele estava no crack, sabe? E hoje eu falo também, assim, com os nossos adolescentes, né? A gente fala, Lagoinha, a gente não aceita namoro de adolescente. Mas, assim, se ele quer namorar, é ele, o pai e a mãe, né? Mas, assim, é, gente, escuta a mãe, escuta o pai. Eu não escutei minha mãe. Você acha que minha mãe queria namorar com o pastor Júnior? Não queria, né? Assim, ele pintava o cabelo dele, chegava lá em casa com o cabelo pintado. Aí minha mãe falava, você ainda vai namorar com esse menino? E eu quis namorar, sabe? Então, assim, eu insisti. Hoje, graças a Deus, Deus, né, trouxe ele para perto, livrou ele. Ele é fominha de igreja, fominha de Jesus, isso é maravilhoso. Mas, assim, quando a gente tema com os pais da gente, a gente está plantando uma sementinha que a gente vai colher depois, que a gente vai quebrar a cara da gente, é né? verdade. Então, assim, e assim, às vezes a gente fica sem entender o chamado da gente, o propósito. A gente já foi convidado para ajudar, né? Casais, conversar, ir lá, sabe? Ministrar mulheres. Eu ajudo em oração, eu oro, eu prego. Mas assim, e hoje a gente está fazendo um trabalho lindo na Lagoinha São Joaquim, que é com os adolescentes. A gente ama, sabe? Aqueles meninos. É uma coisa assim maravilhosa. E eu falava assim, Deus, eu não vou dar conta. Eu nunca mexi com adolescente. E eu Né? sei que não é fácil, porque eu já fui adolescente. Só que hoje é maravilhoso, sabe? Cada vida, cada pessoa, sabe? A gente se envolve. É uma bênção, né? Então, assim, graças a Deus, meu marido foi curado, né? E eu falo assim, é Jesus, é Jesus. Se a pessoa É falar Jesus. assim, ah, eu vou no lugar aí e tomo um chá. Não, tem que ser Jesus, tem que tomar um chá de Jesus para ser curado. É só ele que pode curar, sabe? De tudo. Só Você isso. entregar sua vida mesmo, servir, viver para ele, né? E Verdade. assim, Verdade, Deus é pastora. maravilhoso. Tudo que ele faz, ele é maravilhoso.
Lindo demais, muito linda, sabe? Em algum momento, pastora, você perdeu a sua fé nessa caminhada? A senhora fala quando eu vi ele no crack? Sim. Você olhou assim, ali você olhou e viu ele naquela situação. Você. Pastor, eu acho que da segunda vez, sabe? Que ele foi para a clínica da primeira vez, ele Aham. ficou, acho que ele ficou um mês. E aí ele saiu, falou que tava bom. E aí ele arrumou um emprego ali no Shopping Itaú. E aí eu comecei a olhar a casa pra gente alugar, porque a gente já tinha vendido a nossa casa, né? E aí quando eu tava assinando o contrato com o vizinho, assim, perto da casa dos meus pais, pra gente alugar, ele virou pra mim e falou: Luz, eu não consigo. Não consigo, me ajuda, pelo amor de Deus. Essa droga é mais forte que eu. Sabe? Ele falou isso assim do fundo do coração. E aí o meu chão desabou, sabe? Aquela esperança que eu tinha, ela foi Aham. perdida. Ali eu perdi a minha força, sabe? A minha fé. Porque às vezes você tá lutando e você acha que é fácil, sabe? Você pensa assim, não, vou conseguir. Vai dar certo. Tava olhando casa, sabe? Pra gente voltar a morar junto. Porque até então ele estava morando na rua, né? Ele não quis ficar na casa dos pais. Os pais dele ajudou ele muito, né? E assim, e eu na casa dos meus pais e eu naquela empolgação, lavei a casa que a gente estava alugando, sabe? Então, assim, aí naquele momento ele vira para mim e fala que ele não conseguia, porque aquela droga era mais forte que ele. Nossa, ali eu acho que eu perdi minha fé, sabe? Foi desesperador. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, sabe? Que o tempo todo eu vejo assim, ele trabalhando a minha vida, sabe? E aí depois daquilo eu falei, o que eu vou fazer? Né? Não tinha o que eu fazer. Para mim era impossível. Né? E aí eu continuei na igreja, eu continuei orando, eu continuei buscando. E eu falava assim com Deus, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço? O que eu faço, sabe? E Deus foi dando direção. Né? Deus foi dando direção. Igual, né, eu conto muito, as pessoas falam, eu não tinha o Davi na época, eu podia ter separado, sabe? Eu tava no meu direito, né? Eu tava usando droga. Mas assim, eu quis, sabe? Eu quis orar por ele. E eu vi, assim, Deus me usando, sabe? Deus fazendo as coisas impossíveis. Ele resolveu ir pra clínica de novo. Ai, que benção, E é né? igual. Oi? Que benção. Que É, ele e deu aí, isso. é igual eu falei, ele, tipo assim, quando ele saiu, eu orei, e aí quando ele saiu, eu falei, eu acho que ele vai voltar com as drogas. Só que aí, eu fazia faculdade, na época, né? E aí, da segunda vez que ele foi pra clínica, eu falo que foi, Deus foi trabalhando no meu coração. Lá dentro ele já estava fazendo as letras, os rap, né? Deus estava dando as letras para ele. E aí, eu trabalhava na faculdade, Deus usou uma menina, sabe? Que hoje ela é minha amiga. Eu não contei para ninguém da faculdade, ninguém do meu trabalho o que era. E ela descobriu, né? Porque um vizinho meu tinha contado para ela lá em Betim. E ela chegou perto de mim, ela era evangélica, ela é crente de verdade, a Márcia. E ela falou assim, G, o fulano de tal me falou o que tá acontecendo com sua esposa. E eu tô aqui para te ajudar. E o meu pastor falou para você ler o Salmo 120 e o 92 todos os dias, durante 21 dias, 7 vezes. E aí, eu lembro que eu chegava da faculdade 11 horas da noite, que eu estudava lá em Betim, eu pensei em desistir da faculdade, sabe? Que eu morava lá e depois eu comecei a pegar ônibus com a minha irmã, descer no centro, ir para casa dos meus pais, que era do lado de cá. Chegava em casa 11, meia-noite, 1 hora, porque a gente saía da faculdade 10. Era um ônibus de Betim, pegava aquela BR, descia no centro e pegava o ônibus para vir para casa dos meus pais. E eu chegava lá meia-noite, 1 hora da manhã. Tomava um banho, lanchava e ajoelhava assim, ó. E lia o Salmo 120 e 92. 7 Eita, vezes o 92. 120, 7 vezes. Durante 21 dias, pastora, toda a noite, sabe? Eu ia dormir, era 1 hora da manhã, 1h30. No outro dia acordava para ir trabalhar. Aí no outro dia, à noite, chegava da faculdade, tomava banho, ajoelhava no meu quarto e lia 7 mulher de fé, vezes. isso é mulher de fé, gente. 7 vezes.
E aí, Ele é assim, esperto. gente, Então, ele é bom ter amigo, sabe? Eu tinha essa amiga crente que me incentivou, que me ajudou, que me deu essa palavra. E eu recebi. E aí eu falava assim com ela. Eu comecei a trabalhar minha mente, sabe? Eu falava assim, Márcia, ele vai sair de lá curado. Sabe por quê? Porque eu comecei a ler a Bíblia, eu vi as coisas que Deus estava fazendo e eu falava assim, ele vai sair de lá curado, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus existe. Sabe quando você conversa assim, parece ser louca, mas você é crente já? E eu falava desse jeito, eu falava assim, meu esposo vai sair daquela clínica curado. Eu creio, porque Deus existe. Deus vai curar ele, porque Deus... Ali eu estava exercendo a minha fé, pastora. Eu Aí estava você exercendo começou a exercer a sua fé. Isso mesmo. Comecei a exercer a minha fé, eu ficava com aquilo na cabeça, falando, Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode curar, Deus vai curar o meu esposo. Entende? Igual quando eu falei assim, que eu pensei em pular do 13º, eu comecei a ler sobre o crack. Eu vi o impossível. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a exercer a minha fé na palavra e falar, Deus vai curar o meu marido, porque ele existe, ele é Deus. Comecei, sabe, eu viajava na maionese, sabe? E aí eu exerci minha fé. Eu falei, Deus vai curar, meu marido vai sair de lá convertido. Eu creio, sabe? Eu lia todo dia 7 vezes, sabe? Durante 21 dias. Então, assim, e aí eu comecei a exercer minha fé, sabe? E aí quando ele saiu da clínica, que Deus foi mandando esse monte de amigo, sabe? A gente ia para as igrejas, os meninos tocavam, ele cantava o rap, foi tentando encaixar as músicas ali. E era fantástico, sabe? A gente morava no Tropical ali, andava naquelas ruas do bairro Beija-Flor, não sei se o pessoal conhece ali. A gente jogava óleo naquelas ruas, a gente ficava na porta de uma igrejinha que tinha lá e falava que ia ganhar os traficantes. Hoje, aquele lugar é outro ambiente, sabe? Quando a gente chegou naquele lugar, assim, que era escuro, feio, o povo ficava na porta da igreja, se vendendo droga, e a gente chegou, a gente andava a pé, a gente andava nas biqueiras, sabe? De madrugada, para pregar, a gente fazia loucura. Isso é maravilhoso, sabe? As coisas que eu lembro hoje que a gente fazia. Então, assim, Maravilhoso. o milagre, ele existe, sabe? Deus quer fazer o milagre, ele quer operar. Só que você tem que deixar ele fazer, você tem que descansar, você tem que buscar, você tem que ser louco, sabe? Louco por Jesus, doido, né? Então, assim, nossa, eu sou muito grata a Deus por tudo, todos os amigos que ele me apresentou, todo mundo, sabe? Nossa, se eu fosse falar nomes aqui, eu ia esquecer, porque é muita gente. Deus é maravilhoso, sabe? Então, assim, hoje a gente é louco por Jesus, tudo que a gente faz. E é isso que eu falo, sabe? Tudo significa totalidade, sabe? Com essência, se doar, sabe? Para Jesus, fazer tudo com amor, sabe? Igual assim, às vezes eu chego no meu trabalho, eu tô cansada, mas aí, não, vamos em tal lugar? Tem que fazer uma visita? Vamos, sabe? Você se doar, você fazer tudo com excelência para o Senhor, você ser louco por Jesus, independente do que aconteça na sua vida, sabe? É você se entregar mesmo, você se envolver, sabe? Para ter a cura de verdade, eu acho que você tem que se envolver com Cristo, você tem que deixar ele trabalhar, você tem que fazer as coisas para a honra e glória do Senhor, sabe? Às vezes a pessoa vai deixando de lado, não vou fazer isso não, não vou na igreja não, não vou ler a Bíblia não vou estudar, não vou fazer um devocional, sabe? A gente não pode perder essa essência que a Não gente tem pode. em Jesus, sabe? Eu A acho gente que tem que quando nós... exercer a nossa... Verdade. Quando nós fixamos, como fala aqui a palavra, né, de hoje, quando nós fixamos nossos olhos em Cristo, né, nós sabemos e cremos e acreditamos que grandes coisas Deus fará na nossa vida. Né? Nós temos só que crer e Isso, acreditar no que aconteceu com você. Você fixou verdade. realmente os seus olhos em Cristo e creu. E muitas das vezes, né, a fé, né, aí a gente fica assim, mas, oh Deus, mas será que é a fé mesmo? Eu estou com fé para acontecer isso? Né? Na verdade, já está acontecendo. E É, a gente não se desperta para aquilo, porque já está verdade. acontecendo. Porque é algo que você não vê, mas já que está acontecendo. Por quê? Porque você já está Isso. fixada os olhos em Cristo Jesus. Olha que linda a sua história. Apaixonei pela sua história. Linda demais. E é Gente, igual eu você que falo, está assistindo, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que tem sempre uma mulher ou um homem precisando desse testemunho de fé. Então, compartilhe.
E não deixe de se inscrever aí no meu canal, aí no YouTube, no meu Instagram, que eu tenho certeza, amado. Cada dia a gente vai ter uma palavra de fé aí. A pastora Kézia entrou, tá aí comunicando com a Amém. gente. A A pastora Josélia, Kézia vai voltar o ano que beijo. vem, tá, pastora Kézia? Já marcar aí na agenda. A Amém. Quer agenda, dizer, a agenda desse mês já tá cheia, já tá terminando, né? Mas Cleo, é isso, pastor. Eu fico feliz Renata. assim, com sua luta. Eu vejo assim, Amém, muita pastor. fé na sua vida, que não é fácil, a gente conta, mas só a gente sabe o que aconteceu, como que nós ficamos dentro de um quarto, né? Ali, É buscando, orando, chorando, né? Só nós sabemos. Por mais que você verdade. conta, né? Mas só a senhora sabe o que passou para conseguir algo extraordinário, que foi É. a conversão do pastor Júnior. Glória a Deus por isso. O pastor, e às vezes Deus leva a gente para o caminho mais longo, não é para punir a gente, né? É, É não. para moldar a É, gente, é para preparar a gente, sabe? E às vezes a gente não certeza. entende a luta que a gente está passando, Isso. mas aquilo ali é para a gente exercer a fé da gente. Eu sei que é difícil, sabe? Igual às vezes assim, eu falo tanto de fé assim. Quando meu marido estava na clínica, eu declarei, eu falei, eu fiquei igual um biruta. Eu ficava assim, não, ele vai sair daquela clínica curado, porque Deus existe. Olha o tamanho do céu. Você quer ver o tamanho de Deus? Olha pro céu. Um dia eu fui dentro do ônibus, assim, viajando, e o céu não acabava. Eu falei, Deus é desse tamanho, sabe? Deus é muito grande. Então ele vai curar o meu esposo, sabe? E assim, não é fácil. Igual, às vezes a gente fala, prega, né? Dá testemunho. Mas quando a luta vem, é difícil. Não é fácil, sabe? Mas assim, você tem que se entregar, você tem que se doar, você tem que deixar Deus fazer, sabe? Não é igual o pastor Júnior sofreu acidente de carro. Na minha mente, ele ia ficar com o braço parado um mês, né? Mas já vai para 2 meses, né? Que tá parado. Então, assim, é uma coisa que não é fácil. Só que eu falo todos os dias, assim, para mim, eu falo para Deus, eu falo assim, Deus, tá? Pastora, quem sou eu? Quem é essa Jerusa aqui há um ano atrás? Se fosse uma hora dessa, assim, que tá indo para 2 meses sem trabalhar, sabe? Com o braço parado, que ele vai ter que fazer fisioterapia. Eu creio que não, eu creio na cura, sabe? Eu falei que você vai mexer esse braço, não vai precisar fazer nem a fisioterapia, eu creio, sabe? Só se for da vontade de Deus mesmo. Mas assim, nossa, um ano atrás já tava arrancando meus cabelos, já tava quebrando a casa, falando, você tem que voltar, sabe? Eu Mexe sei. mais esse braço, Mas, sabe? Brigando. glória a Então, assim, Deus, tem pastora, coisa que glória Deus a vai Deus. te moldando. É, É, Deus vai te glória a Deus que amassando, você é a mulher entendeu? sábia. É, ué, hoje Deus me moldou, né, pastor? Porque antes eu chegava xingando, né, Glória a brigando. Ah, Deus, a boquilha tá né? queimada. Ah, o fogão, ah, tá sujo, né? Fazia a janta, É, deixava pronto e eu reclamava. Então, hoje é totalmente diferente, sabe? A gente vai eita aprendendo, né, glória. pastor? É, Deus é maravilhoso, né? É, Deus nos Deus, molda. ele nos molda, ele cuida da gente, sabe? Ele deixa você passar pelo caminho longo para te moldar, para te preparar. Às vezes você não vai Verdade. entender. Às vezes a pessoa vai falar assim, mas você é crente, você não tem Jesus, por que você está passando por isso? Porque Deus está permitindo para você ter fé, para você exercer a sua fé, sabe? E às vezes a gente acha que a gente é cristão, a gente não vai passar a luta. A gente vai passar, a gente está nesse mundo, né, pastora? Para Com passar certeza. essa luta. Mas nós vamos vencer, você tem que vencer cada batalha. Às vezes a gente acha que a gente é cristão, a gente não vai ter uma doença, sabe? Não vai, Deus vai te livrar, mas ele vai permitir que você passe algumas coisas para você falar, ele é meu Deus. Eu vou continuar servindo Deus, independente do que está acontecendo, sabe? Eu vou ver o milagre. Deus quer que você fale assim, eu vou viver o milagre, eu vou contar esse milagre para a honra e glória do Senhor, A honra e glória do sabe? Senhor. Ele tá trabalhando, né, pastora? Com Cada certeza. detalhe. Aí ele trabalha em cada detalhe. E Deus Ele é maravilhoso. Às vezes a gente não entende, né? a gente não entende, mas só Deus mesmo. Ele trabalha em cada detalhe. E a gente vê, né, o trabalhar o trabalhar de Deus na sua vida. Como né, o pastor Júnior fez parte aí, né, da palavra de fé também, junto comigo. Eu vi assim, o trabalhar ele contando ali.
A gente vê os pequenos detalhes, como que Deus trabalhou na sua vida também, na vida dele, os dois juntos, né? Ali foi trabalhando para que se unisse ali de novo, né? E ter que tudo que acontece tem propósito. Então, para acontecer Amém. um propósito, qual seria? Agora, hoje você entende o propósito. O que é o propósito? Cuidar de adolescente, olha que coisa linda. Nossa, maravilhoso. Eu nem sonhava com isso. Eu falava, Deus, eu nunca cuidei de adolescente. Eu nunca preguei para adolescente. Deus falou, não vai ser você, vai ser eu. Eu vou te usar. A Renata tá falando aí que eu vou viver um milagre. Tá falando, Renata, no nome de Jesus. Nós cremos, eu creio, eu acredito, sabe? Isso, entendeu? Já está acontecendo no mundo espiritual, então só espera. Amém, no nome de Jesus. Está chegando, viu, Renata? Creia, Renata. Senhor, no nome de... É o que eu falei, pastor. A gente estava na clínica de recuperação e eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Eu falei, ele vai ser curado do crack, porque Deus está trabalhando, ele vai sair de lá. Né? E é lógico, igual, quando ele saiu da clínica, que eu não queria ir lá e tudo, eu fiquei com medo dele ter recaído. A gente fica com medo, sabe? Marido de pessoa, né? Usuário, esposa de pessoa usuária, a gente fica com medo. Fica. Só que aí Deus foi enviando pessoas, sabe? A gente saiu ministrando, pregando nas ruas, nas favelas, sabe? Nos aglomerados. Oh, top demais que a gente fazia. Muito top, muito bênção, sabe? Tudo que eu vivi até hoje. Nossa, a gente já foi em cada lugar, assim, para pregar, para ministrar. E aí eu lembro que ninguém queria ver mais a cara do meu esposo, sabe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos não queriam ver nem pintado de ouro. Então, o que eu fazia? Eu ia para a casa do meu sogro, da minha sogra, a gente ministrava nos lugares e eu dormia por lá. Né? Então, foi assim, um período muito doloroso, porque meu pai e minha mãe desacreditou, e eu também tinha medo. E eu lembro que um dia, eu estava indo dormir na casa da minha sogra, meu sogro, meu pai falou assim, você vai ver o que vai acontecer. Ele não vai conseguir, e daqui uns dias você vai ver. Gente, eu saí arrasada, assim, da casa do meu pai e da minha mãe, sabe? E aí eu comecei a chorar dentro do carro. E aí ele falou assim comigo, o que você tá chorando? Eu falei, não, meu pai falou umas coisas assim que me magoou. E eu lembro que quando a gente tava indo, assim, no caminho, na Via Expressa, lá embaixo, assim, ó, antes de chegar no apoio, quando o meu cunhado foi entrar com o carro, assim, que a gente tava indo pra casa da minha sogra, gente, tinha uma parede, assim, da igreja, assim, enorme. E tava escrito assim, ainda há esperança. Nossa, na hora que eu li aquilo, foi uma paz que eu senti assim no meu coração. Eu fui gerando expectativa, esperança. Eu falei, não, meu pai tá repreendido. Então, assim, vai levantar pessoas para te desanimar, para falar, não vai dar certo, não é isso, você não vai conseguir. Mas aí você repreende, sabe? Você crê no que Deus falou. Se Deus te prometeu, é Ele, sabe? Ele vai cumprir. Se ele te prometeu um milagre, sabe? Se ele te prometeu, é ele, sabe? Então, assim, às vezes a gente fica com medo, sabe? A gente desanima. Vai vir pessoas para levantar e te desanimar. Mas você tem que acreditar no que Deus falou. Creia no que Deus falou, sabe? Para você. Se Deus te prometeu... Temos que crer. Né? Às vezes a gente desanima. E ele vai cumprir. Verdade. Verdade. Então nós temos que crer. Deus nos conduz de glória em glória, né, pastora? Dia por dia. Eu falo isso, dia por dia. Nós vamos vivendo e rompendo em fé. Exercitando sempre, sempre a nossa fé. Né? E é tão bom te ouvir, viu? Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Que alcança muitos corações. Nossa, tá alcançando e vai alcançar muito mais. Em nome de Jesus. E você que vai entrar nessa live, assiste até o final, para que você possa receber a bênção, aquilo que Deus tem para você. E é com fé, gente, assiste com muita fé até o final, porque Deus vai fazer maravilha na sua vida. Assim como tem feito na vida da pastora Jerusa, do pastor Júnior, na minha vida, na vida do meu marido, pastor Mário. Tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer muito mais, tá? Você, quando entrar nessa live, não deixe. E compartilhe com alguém, gente. Nós precisamos semear o ID de Jesus, semear o evangelho. Quando nós passamos isso, Jesus está lá no céu, assim, alegre, fica feliz, alegre, vendo você fazendo isso. Olha que coisa mais linda, é o evangelho. Tem que você semear o ID, né? Então, vamos fazer isso, vamos semear.
Em nome de Amém. Jesus. Compartilhe com alguém. Amém. Amém. Glória a Deus. Pois é, pastora. Que lindo é o seu testemunho. Se você quiser deixar quiser deixar algo aí para os seus seguidores, o que você tem a dizer, aquelas mulheres que estão sofrendo, que eu conheço, né? Eu conheço muitas que tá passando por esse problema. Eu tenho uma que eu estou cuidando dela agora também, que está passando por essa situação, tá? Inclusive, ela não entrou ainda, mas ela vai assistir depois. E ela está passando por esse momento, tá? Tá nessa situação aí com o esposo. Você deixa pastora, e é igual eu falo, né? Satanás faz de tudo para te derrubar, né? O pastor Júnior tá pedindo para me lembrar aqui, uma vez a gente tava, o Davizinho já era pequeno, desde o meu ventre, que o Davi acompanha a gente em todo lugar que a gente vai, né? E aí uma vez a gente estava indo para Porto Seguro para ministrar, sabe? Numa van, numa doblô. E aí o Davi era pequeno, sabe? E uma carreta sai assim, ó, do nada, pisca o farol e vai para contramão, sabe? Nossa, ia bater de frente com a doblô que a gente tava. E aí o pastor Júnior tava dirigindo, ele conseguiu tirar, sabe? A doblô. Então, assim, Deus está cuidando. Sabe, a gente vai levantar para pregar o evangelho. E vai vir muitos levantes de inimigo. Eu estava até conversando com uma amiga minha hoje, e a gente falava isso, sabe? Que quando você tiver, se você tiver bem, Satanás não estiver levantando de nada na sua vida, então você está muito água morna. Agora, se você estiver trabalhando pro reino e ele levantar furioso, é porque você está fazendo a obra, sabe? Porque ele nunca vai te deixar em paz. Satanás nunca vai te deixar em paz. Sabe? Então, assim, e às vezes a gente fala assim, o que eu vou fazer? Qual que é o meu chamado? Deus vai te dar direção, sabe? Deus vai te dar, fala assim, Senhor, eis-me aqui. E ele vai te usar, sabe? De alguma forma, né? Para servir dentro da igreja, para servir uma água, para lavar um banheiro, sabe? Igual eu falei, não são cargos, não são títulos. É você servir, você se envolver, sabe? Se envolver em tudo que é de Deus, né? Verdade. E hoje, assim, mulheres me procuram, falam que os esposos estão usando droga. E eu falo, se envolva no reino do Senhor e automaticamente ele vai curar o seu esposo, ele vai alcançar a sua família, sabe? Seja louco por Jesus, desesperado, não deixe Jesus por nada. Igual em janeiro desse ano, o pastor Júnior, ele chegou perto de mim e falou assim, Lúcia, Deus me deu uma direção, sabe? De fazer alguma coisa para esses homens que são ex-usuários, ex-alcoólatras, né? Mas eu não sei, vou chamar uns homens aí para ver o que eu faço na igreja. E aí depois ele esfriou, sabe? Aí quando foi na Conferência do Espírito Santo, que teve em setembro, outubro? Foi em outubro na nossa igreja, nem lembro. E aí eu vi lá uma mulher, sabe? Sozinha, sem o marido, e o Espírito Santo falou assim no meu coração. E aí? O que vocês estão fazendo para ajudar essas pessoas? O marido usa droga, o que você está fazendo? O Espírito Santo me ensinou no meu coração. E no outro dia eu falei assim, amor, você lembra aquilo lá que Deus te entregou, que era pra você abraçar os homens, os usuários, né? Que usa droga. É pra você fazer isso. E eu vou abraçar as mulheres. Só que assim, você vai na frente, e aí Deus colocou no coração dele que hoje é até o último homem, toda sexta-feira, na nossa igreja, às 20 horas, né? E ele reúne ali os homens. Eu falo assim, se for da vontade de Deus, vai virar uma célula. Mas é tipo um AA, sabe? É ali os homens que já foram usuários, que querem vencer, sabe? Uns escutando os outros, orando uns pelos outros, sabe? E Deus tem enviado homens e enviado as esposas. Eu converso, sabe? Eu oro com elas, abraço, sabe? Então, assim, é Deus que vai encaminhando. É Deus que vai... Igual eu falo, a gente cuida de adolescente, né? A gente tem um culto ali todo domingo, a gente escuta os adolescentes, abraça, a gente queria estar mais envolvido. Mas tem também os homens, né? Que ele tem cuidado, que são ex-usuários, né? As esposas que... Nossa, luta demais, igual eu lutei, né? E eu tento passar isso hoje para elas. Tenha fé, sabe? Não desiste. Continua orando, sabe? Deus vai te honrar. E é isso que eu falei, é uma entrega, sabe? É uma totalidade no evangelho. Se ser louco mesmo, igual hoje a minha família não entende, fala assim, nossa, são neuróticos. Somos, por Jesus. Se tiver uma festa da família e tiver um cultinho para ir, a gente vai pro culto. Primeiro festa, depois na festa. Ué, se der, a gente vai. Tem que disso também. Primeiro a gente vai. Pois é,
A minha família deles sabe que a gente ama eles. Mas a gente vai abrir mão, assim, não da família. Deus quer que a gente ame a família da gente, né? Mas, assim, da festa, da farra, a gente prefere ir pra igreja, sabe? A gente prefere estar na igreja. Verdade. Mas, assim, é se envolver, sabe? Se entregar mesmo. E hoje eu falo com as esposas, larga tudo. Larga, sabe? Né? Se você bebe, larga a bebida, faz um propósito com o Senhor, sabe? É Busca a Deus de todo o seu coração e ele vai curar seu esposo. É assim que Deus trabalha, né? verdade. E eu falo assim, que às vezes a gente fica sem entender. Porque, igual eu falo assim, antes eu via assim, as irmãs do coque, e eu Ah, falava assim, Deus, eu quero pregar igual essas irmãs, eu quero ser do reteté, eu quero pregar igual a Ana Paula, eu quero pregar igual a Nívia Soares. Aí Deus falou assim comigo, você vai pregar do jeito que eu quero. Do meu jeito, vai ser do meu jeito. É esse jeitinho seu aí mesmo, que às vezes a pessoa não vai entender, eu sabe? também Mas eu você era se preocupada com comove. isso, pastor. Você acredita, pastor? Eu ficava assim, Deus, eu quero ser aquela que chega, que tem os versículos tudo na mente, sabe? Meu Deus, eu vou te usar do seu jeitinho. Não preocupa não, filha. É desse jeitinho aí. Desse E às vezes eu jeitinho. quero chegar, eu quero, sabe? E aí Deus me usa. Deus me usa, É só assim, também. sabe? Da forma que Ele quer. É, Entende? É igual lá em João 15,5 fala, né? Que Ele é a videira, né? E aí, Ele fala que sem Ele, a gente não pode fazer nada. Então, tudo que a gente verdade. faz é através dEle, é para Ele, né? Da forma que Ele quer. Mesmo sem a gente se entender, né, pastora? Eu era do mesmo, assim, eu ficava preocupada com isso também. Meu Deus, eu não sei ministrar, eu não sei pregar. Aí eu, Pois é. aí um dia, nossa, aí eu ficava, você quer ver, eu ter medo era de subir num púlpito. Eu também tinha, pastora. Também tinha. Nossa! Aí eu falei, Jesus, agora eu vou pastorear a igreja, como que eu vou fazer? E eu ficava sempre me fugindo, sabe? Para não ministrar, Aham. para não subir. Nossa, era uma luta. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei, Deus. Eu não sei pregar. E ele já tinha falado É, isso comigo. Eu não estou perguntando se você sabe. eu A quero te única coisa que usar. eu quero te usar, quero sua boca Pra mim somente é para falar. foco. Aí eu comecei, Isso. mas foi um custo para me dar, vou até dar esse testemunho depois, mas foi um custo para me entender que era Deus que falava, que é Deus que usa. Mas Tá dá uma vendo? pontinha de barriga, né? Isso. Aí E eu aí falei, você aí eu fui fala, entender, né? Que ele usa nós como nós somos. Cada uma faz do seu jeito. Né? isso, Cada uma do seu pastora. jeito. Eu faço do meu jeito, como Deus quer, do jeitinho que eu sou. Eu não tenho que mudar Isso. nada. Aí Ele pronto. chama, ele chama todos e cada um com uma graça diferente, um jeito Ué, diferente. Mas é da forma exatamente. dele. E eu ficava vendo as irmãs pregar, eu falo, Deus, eu quero pregar assim. Eu quero pregar desse jeito. Deus fala assim comigo, vou te usar do jeito que eu quiser. É da minha forma, filha. É o seu jeitinho mesmo, sabe? Não precisa preocupar, não. Sabe? Então, assim, às vezes as irmãs convidam, vem na minha igreja pregar, e eu, Deus, eu vou pregar. Deixa eu te usar, porque quem vai pregar sou eu. Né? Deus fala com a gente, sou eu que vou pregar, filha. Fica tranquila. Leva seu testemunho, leva uma palavra, eu vou te usar. Sabe? Então, assim, tudo é direção de Deus, sabe? Às vezes a gente quer ser, eu quero ser assim. Mas é Deus que faz. É da forma dele. Sem ele, nada pode fazer. Né? Nada. João 15,5, lá na parte B. É verdade. Eu tinha... Oh, meu Sem Deus. mim, nada podeis fazer. Diz o Senhor, né? É verdade, você falou algo mesmo. Eu me lembro demais. Eu lembro, o que me encorajou mesmo foi, eu me lembro da pastora Camila Barros. Um dia eu fui assistir uma Ai, ministração dela. Ô, gente, ela falou tudo para mim. Você tá aí parada, falando que não sabe pregar, que não sabe pregar, que não sabe pregar, que ela fala daquele jeito. é Deus quer te usar do jeito que você é, você não tem que se preocupar com ele. isso. Mas é verdade. Aí eu fui colocando assim no meu coração, fui buscando realmente. Não tem como eu mudar, tem que ser isso mesmo. Deus vai me usar do jeito que eu sou. Aí acabou. Verdade. Meu filho Marcos Vinícius sempre fala, mãe, Deus vai usar a senhora do jeito que você é. Mas Verdade. é do jeito que você é. Se você for subir no É púlpito, você tem que ser aquela pessoa. Cada um tem seu estilo de levar a isso. palavra. Que a minha mais é em termos de evangelista.
evangelizar. Sempre eu termino falando de vida, em ganhar vida. Eu sou apaixonada de correr atrás das vidas. Eu até falo Aham. assim, que Deus cheira a vida, pois eu cheiro vida igualzinho Deus, junto com Deus. Que eu amo ministrar, eu amo catar a vida, sabe? Eu Sou também, apaixonada. pastora. Nossa, apaixonada. Eu sou, mas Mário, eu era tão apaixonada, pastora, que eu abri a minha casa na época, assim, no nosso início do nosso evangelho, nós colocamos 5 células na minha casa, de tão apaixonada por Jesus. Porque eu sei de onde que Deus me tirou. E nós temos que saber de onde que Deus te tirou e você ficar apaixonada de querer passar essa paixão que você tem por Jesus para outra pessoa. Tá. Você quer que a pessoa Verdade. sinta a mesma coisa. E eu abri Isso. minha casa e era 5 células. Era segunda, terça, menos quarta-feira que tem um culto, né? Mas era segunda, Aham. terça, quinta, sexta, sábado. E ainda tem uma vez que ainda coloquei num domingo, antes do culto. Amém. Tem que ser apaixonado mesmo por Jesus, É pastora. apaixonada, essa paixão, né, que a gente tem de querer ganhar as vidas. Agora tô aí, né, nessa fé Amém. espalhando aí no mundo, né? Eu É, tenho certeza e a gente tem que ter muito acesso a ele, né, pastora? que E tem. assim, o que vai fazer você ter acesso que Deus tem para você é você não retroceder, você não parar, Não sabe? parar. Aí Deus vai te mostrando o que Ele quer que você faça, sabe? Igual você fala assim, Deus, eu me sinto tão pequeno, sabe? Mas Ele quer que você ore, Ele quer que você busque Ele, quer que você entregue tudo, sabe? Que Deus seja seu tudo, né? Que você Verdade. viva pro Senhor, que você seja louca por Ele, né? E assim, Deus é maravilhoso. Nossa, já fez tanta coisa na minha vida, sabe? É igual faculdade. Quando eu fazia faculdade, eu tinha que apresentar o TCC. Gente, eu fui tendo, assim, altos... Eu fui tendo altos contatos com Deus, sabe? Que hoje eu vejo, quando a minha irmã formou na faculdade, e aí, o que aconteceu? Deus é tão maravilhoso que eu pegava 2 ônibus para vir para casa dos meus pais, né? Igual eu falei. Meu marido estava no processo de droga, então já estudava lá. Eu pensei em desistir, a minha irmã formou primeiro que eu. Deus preparou uma carona de uma professora, depois a professora saiu, ela vinha até na pracinha São Vicente. E aí, um belo dia eu falei assim, Deus, eu vou trancar a faculdade, porque como que eu vou para a casa do meu pai e da minha mãe, pegando 2 ônibus, descendo no centro de BH e indo embora? Minha irmã formou, que ela fez ciência biológica 3 anos, e eu fiz administração, que era 4. Eu falei, tinha mais 1 ano. Como? E aí eu lembro que eu saí ali, assim, orando no corredor, né? Parei, assim, no balcão, assim, da faculdade, lá em Betim. Fui para fora, assim, da faculdade, lanchei, voltei. Pastor, quando eu voltei, gente, Deus já fez cada coisa que hoje eu entendo, sabe? Em cima do balcão, tinha uns cartãozinhos, assim, com o prefixo do telefone da casa da minha mãe, de van. Não tava ali aquele negócio, sabe? Deus colocou. Então, assim, Deus preparou até a van para me buscar na faculdade. Eu saía do serviço no centro, enfrentava aquela BR Betim, ia para a faculdade e voltava, sabe, de van. A van me deixava na porta da casa dos meus pais. Deus cuidou de mim, assim, nos mínimos detalhes. Da faculdade eu tinha que apresentar TCC. E aí, até para apresentar trabalho, que tinha um pedacinho só de texto para me falar, e a galera do trabalho falava, na hora de falar eu travava. E aí eu fui orando ali, eu fui buscando intimidade com o Senhor. Falei, Deus, como é que eu vou apresentar esse TCC? Eu tenho que falar alguma coisa. E aí eu falei sobre capital intelectual, né? Fiz o TCC e tudo. Na hora de apresentar, eu comecei falando o meu trabalho. E aí, sabe quando dá branco? Deu branco. Eu não lembro o que eu falei. Era Deus me usando, pastor. Deus foi fazendo tanta coisa na minha vida, sabe? Que eu lembro hoje de tudo que Deus foi fazendo. Eu não falava, eu não conversava em público. E aí eu lembro que no final eu fui falando, expliquei, mostrei os slides. Não lembro o que eu falei. Eu falei do trabalho. E aí no final, sabe, tava uma bancada e o coordenador falou, nossa, o trabalho ficou excelente. A gente pode deixar ele aqui na faculdade de exemplo? A gente vai encadernar? Eu falei, pode. E assim, eu falo assim, Deus foi tendo tanto cuidado, porque ele tem cuidado com a gente, né? Em cada Verdade. detalhe. Ele foi Cada vez. cuidando das coisas, sabe? Então, assim, às vezes a gente não entende, sabe? Às vezes eu estou na igreja, Deus fala assim, vai lá e fala isso assim, assim, com a irmã.
Aí eu dou aquela relutada, sabe? Eu falo assim, ah, Deus, eu não vou falar não, isso é de mim? É Isso pra é de você mim ir falar. mesmo? É de mim mesmo? Senhor, é E do aí Senhor, Deus fala, eu estou pedindo para você ir lá. E aí é você vai, verdade, e é aquilo mesmo, entendeu? é Na hora da verdade. oração, você vai, Deus vai te usando, sabe? Tem hora que eu falo assim pro meu esposo, vai lá e abraça aquele rapaz. E aí quando ele chega lá, é aquilo mesmo. É Deus, sabe? É coisa assim que a gente não entende. Não Só que entende, é foi assim, verdade. eu fui aproximando, sabe? Eu fui buscando, né? E às vezes acontecem as coisas na vida da gente, a gente vai assim, afastando. Mas aí Deus não quer que você afaste dele. Deus quer que você fica com ele. Deus quer que você se conecte com ele, Aleluia. sabe? Você Olha o que ore, a pastora busque. falando. Ai, Hoje é bom fala que é falar uma de Jesus, né, beleza. pastor? É bom falar de Jesus, né, pastor? É bom demais, né? Mas aí vamos, nosso horário aí tá bem Tá estourando, acabando? já tá acabando. Ai, Mas vamos nos encontrar mais no ano que vem, vamos amém, continuar, pastor. né? Com certeza, nós vamos marcar, foi maravilhoso, muito Amém. lindo, eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilha daqui para frente, ainda mais que você, eu tenho certeza que está no seu coração, através dessa palavra que eu li, Deus já te deu. Amém. Deus já Deus te alcança deu. muitas vidas. Pode olhar, pode fixar os olhos em Cristo. Aquilo que está no Amém. seu coração, Deus já te deu. Então, só Amém. aguarda. Recebe a Amém. bênção que o Senhor tem para você, viu? Isso é Amém, muito. pastor. Então, quero agradecer a sua vinda. Obrigada por estar comigo Obrigada, aqui. pastor. Tenho certeza que muita gente vai ser alcançada por esse testemunho de Amém. fé, né? Quero mandar um Isso é um beijo para todo testemunho. mundo aí. Amém. Beijo para Manda todo sim, mundo, com né? certeza. Para Um abraço Cleopas, para Ana, todos, Nath, né? Kelly, Muito amor, todos. carinho, né? Você que seguiu até agora, Kelly, gente, toma posse da palavra de fé. nome de Isso, Jesus. gente, é um testemunho de fé, palavras verdadeiras, né? Exerça a sua fé, Palavras Renata. de fé, exemplo de fé. Então, tome posse dessa fé. Eu vejo ela assim, uma Esther, que linda, né? Uma Amém, pastor. Esther, né? Esther foi uma mulher de fé, né? Então, nós temos Nossa, que ter esse exemplo, guerreira. guerreira, lutou ali pela fé, né, para conseguir ali o objetivo dela. E assim Nossa. somos nós, gente. Se nós viemos exercer a nossa fé, assim como Esther fez, nós podemos fazer aqui e ainda receber a grande bênção que Deus tem para nós. E eu tenho Amém. certeza que lá no coração de vocês que estavam assistindo aí, tem algo no seu coração que você está buscando, e muitas das vezes você fala assim, não vai acontecer. Eu quero Já dizer que vai recebi. acontecer. Porque Nome aconteceu de aí na vida da pastora Jerusa, creia né? somente, Na né? minha vida também. Então, vamos prosseguir. Gente, semana que vem nós temos Palavra de Fé ao vivo, no mesmo horário, às 20 horas. Nós vamos ter o pastor, o missionário Reginaldo, um ex-discípulo. Ele é ex-travesti, gente. Não perca essa live, vai ser Isso é maravilhosa também. bênção, me passa. Então, vamos estar juntos. E, enfim, cada quinta-feira a gente vai ter uma pessoa, se não tiver, vai ser eu mesmo, levando a palavra de fé, dando testemunho também. E vamos estar juntos aí. E você que ainda não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreve, gente. Se inscreva aí também no. Se você não se inscreveu ainda no Instagram, se inscreva também. Se você não se inscreveu também na Pastora Jerusa, corre lá. Porque seu Instagram, pastora, fala aí para as pessoas. Nossa, pastora, de Deixa eu cabeça eu não vou saber, você acredita? não, né? Mas eu acho que eu tenho ele. PRA, Jerusalém MDV? Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, acho que é isso. De cabeça Então, assim, eu não vou gente, saber. amém. Se colocar Jerusa, arroba Jerusa, vai achar, Vai aparecer, vai aparecer. Pastor Júnior, obrigada por ficar até o final, tá? Já agradeci aí o pastora Kézia, né, que esteve conosco também. Você, é muito nome, né, que dá para gravar, mas você que esteve até agora conosco. Fique Ana com Paula. Deus, que Deus abençoe, que amanhã você tenha, assim, ó, algo extraordinário para contar, gente. Guarda isso no seu coração com muita fé e esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, Amém. pastor. Beijo, obrigado, viu, pastor? Jesus continue abençoando. Amém. Um abraço para você, viu? Um abraço. Glória a Deus. Fica com Deus. Com Deus também.